Encontrei essa série de imagens importantíssimas e informativas e eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. É do usuário Thiago Silva. Achei aqui no perfil Mulheres de Luta. Quer saber como Jair Bolsonaro mente e manipula para enganar você sobre o Mais Médicos? Ele faz isso sobre tudo, aliás. Mas sobre o Mais Médicos em particular? Primeiro, a respeito do salário dos médicos. Cuba faz cooperação com 66 países em todo o globo, inclusive europeus. Sabe como isso começou? Com a Brigada Henry Reeve, criada em 2005, como forma de ajuda humanitária para atender as vítimas do furacão Katrina nos Estados Unidos. Fidel Castro chamou centenas de médicos e pediu que se organizasse a brigada. Os Estados Unidos negaram a ajuda. A brigada permaneceu mobilizada, pois em pouco tempo haveria crise em Angola e terremoto no Paquistão. Na maioria dos países que faz parceria, Cuba envia médicos e medicamentos de graça. Fez recentemente na Síria, né? A Síria está em ruínas. Vocês podem pesquisar aí. Mandou vários medicamentos e equipamentos de saúde para a Síria. Pesquisem aí na imprensa. Na maioria dos países que faz parceria, Cuba envia médicos e medicamentos de graça, sem cobrar dos países. Isso aconteceu em Angola, no Nepal, Haiti, Congo e tantos outros países pobres do mundo. Como eu disse, também na Síria. Quem arcava com os custos? O próprio governo cubano. B. E como o governo cubano fazia, já que é vítima de um bloqueio econômico há décadas? Uma ilha pequena do Caribe que não consegue nem produzir a própria energia pelas características de seu território. Alguns países começaram a oferecer trocas pela força de médicos. A Venezuela ofereceu petróleo. A Venezuela tem protegido muito seu petróleo, aliás, da cobiça americana. Não estou defendendo Maduro, mas essa é a realidade. Muito menos defenderia o Trump. Bom, governo financista e militarista do Trump. Bom, alguns países europeus começaram a pagar mesmo diretamente para o governo cubano. Eu tenho colegas americanos, né? Todos odeiam o Trump. Essa parceria virou uma fonte de renda para ele, com impacto em suas contas públicas, dado o volume de médicos atuando no mundo todo. C. E como funciona o pagamento? Cuba abre edital via uma empresa estatal para contratar os médicos. Eles podem se oferecer ou não. Aliás, tem uma notícia que saiu de um médico cubano dizendo isso. Ele se casou com uma brasileira. Pesquise aí no site Diário do Centro do Mundo. Provavelmente eu coloque o link aqui na descrição deste vídeo. Ele diz: quem quer, vem, quem não quer, não vem. Né? Bom, acabou constituindo família aqui no Brasil. Eles podem se oferecer ou não. As condições salariais dos países são conhecidos previamente por todos antes de assinarem contrato. Contrato. Conhecem? Sabem o que significa contrato? Pois é. A maior parte do salário, entre aspas, pago, fica com o governo cubano? Sim e não. Sim, porque se você pegar o total de recursos destinado ao programa e dividir pelo número de médicos, vai ser menor. Mas não porque não são os governos contratantes os responsáveis pelo salário dos cubanos. Quem é responsável pelo salário dos cubanos é a estatal com a qual eles assinaram o contrato. Simples. Ela é responsável por lesão corporal, por invalidez, por seguro, por assistência à família em caso de morte, etc. Cubanos morreram aqui. Sabe o que fez o governo americano? Nada. Pois é. Quem cuida das famílias e repassa dinheiro para famílias é a estatal. Além disso, a diferença salarial, entre aspas, não vai para financiar outra coisa que não a saúde e a educação de todo o povo cubano. Detalhe, eles têm isso de qualidade de graça para todos lá, viu? Isso também é uma outra verdade. Quer dizer, Cuba não tem analfabetismo e não tem ninguém assim numa condição subhumana como a gente vê em São Paulo, por exemplo, numa única esquina. Ou seja, o salário dos médicos fora de Cuba, quando estão em países que pagam, que não são a maioria, sustenta os direitos sociais de todos os moradores da ilha. Uma fonte de renda para o povo, impacta o PIB. Como vender nióbio ao preço de banana para canadense?
A mesma coisa, entendeu? Sabe quantos médicos cubanos saíram do programa revoltados com o que é feito com o salário? Um total de um. Isso mesmo, uma cubana que foi comprada e sustentada pela AMB numa época para criar uma campanha vergonhosa contra mais médicos. Houveram algumas deserções, como sempre há, já que tem médicos cubanos que acham que vão enriquecer de medicina nos Estados Unidos. Claro que tem. Em todo canto do mundo tem gente que não se importa em pensar no próprio umbigo, mas foram uma minoria irrisória. 2. A respeito da revalidação de diplomas. Aliás, em relação ao salário, quero também a uma outra, só a título de comparação mesmo. Quero mostrar para vocês o seguinte. É um texto do Renato Giannini Ribeiro. Ele traz algo completamente pertinente neste momento. Tá o Ciro Gomes ali, mas eu não votei no Ciro Gomes. Bom, entre aqui no perfil do Renato Giannini Ribeiro e procurem esse texto. Mas veja esse ponto. Sim, a maior parte do pagamento fica com o governo cubano, mas terça-feira fui tratar os dentes. A dentista fez um restauro e quando assinei a guia vi que ela, brasileira, formada pela USP, recebe do Bradesco Saúde R$ 17,37 pelo tratamento que fez em mim. É 1,5% do que eu pago de plano de saúde. Talvez fosse bom comparar o que é comparável. Foi lembrado que em Cuba não há médico como profissional liberal. Todos são empregados do Estado, mas no Brasil é cada vez menor o número dos que têm consultório próprio, ou seja, que são profissionais liberais. Aqui os mais pobres usam o SUS, que é melhor do que se diz. Eu, inclusive minha mãe usa, eu posso dizer também. Eu subscrevo. A classe média paga convênio, que por sua vez paga mal os profissionais, ver caso da minha dentista acima, e só da classe média alta para cima que se vai como praxe ao médico profissional liberal. É bom comparar. O município amazônida, que nem pagando R$ 40 mil por mês conseguia médicos, isso antes do mais médicos. Bom, então há muita mentira, como vocês estão vendo, desse nazifascista. Ele conta uma mentira no Twitter, grande parte das pessoas acreditam. Bom, então está resolvido o caso do salário. Inclusive eu vi que era cerca de 3, 4 mil reais, não sei se é verdade, mais alimentação, auxílio moradia, por cerca de 6 horas. Eu não tenho certeza, mas vi que em média seria isso. Quer dizer, quanto ganha um professor brasileiro? Muito menos para trabalhar bem mais. Como é que está a situação hoje e para ser atacado na alma, na dignidade e no saber com um projeto anticonstitucional, escola sem partido, que fere os incisos do artigo 206 da Constituição, que fere a alma, o saber e a dignidade dos professores, e que precisa ser completamente destruído e desmantelado esse projeto. Precisa ser feito um projeto que reforce o artigo 206 da nossa Constituição. E como é que vive hoje a maior parte dos brasileiros que levam esse país nas costas na nossa crise, né? Estão milhares na informalidade, endividados. Quantos bancos faturam? Só o Itaú faturou bilhões este ano, no único semestre. Isso é escravidão. Então ele faz um desvio de foco e a população brasileira é hipócrita. Não vê o que é semi-escravidão de fato. Bom, então isso está resolvido. Em relação à revalidação de diplomas, essa é uma piada. Cuba manda médicos para 66 países. Sabe o único que teve gente cobrando isso? Pois é, Brasil. Brasil bolsonarista, diga-se de passagem. Né? Que não vai lá ver como tem sido o trabalho dessa gente. Né? Que o Bolsonaro, não sei nem se ele vai dizer isso aqui, mas o que o Bolsonaro quer é privatizar a saúde. Ou deixar à míngua esses pobres mesmo. Ou privatizar com Paulo Guedes. São sujeitos sem coração. Bom, pois é, o único que pediu isso.
Ainda tem um disparate de dizer que eles não dão médicos quando tem norte-americano pegando lancha e indo para Cuba se tratar. Mesmo assim, por conta dessa pressão, os cubanos foram avaliados quando chegaram aqui, com a aprovação da lei, avaliados pela fluência no português e questões de medicina, né? Foram avaliados por professores e preceptores de medicina brasileiros, a maioria de universidades federais. É claro que teve gente reprovada, é claro que vieram no meio dos 14 mil médicos ruins, medianos, bons e excelentes. Você acha que entre 14 mil brasileiros viriam apenas médicos bons? Aham. Sou chefe de um pronto-socorro do SUS, onde só tem um brasileiro, e vejo isso todo dia. 700 municípios. Bom, terceiro, o impacto. 700 municípios brasileiros não tinham uma alma de lençol branco nem para confundir com médicos. Os números do Mais Médicos são acachapantes. 63 milhões de pessoas cobertas, 4 mil municípios. Hoje, em mais de 1.500 municípios, só tem cubano, né? São áreas assim, do sertão, das periferias urbanas, do interiorzão, né? Lembram disso aqui? Pois é, o escândalo das digitais de ponto, em que médicos falsificavam a entrada nos serviços de saúde. Muitos pequenos municípios no interior vão voltar a depender deste tipo de colega, infelizmente. Lembram disso? Pois é, são o escândalo das digitais de ponto. Parabéns aos envolvidos, mais médicos. Bom, deixo aqui, como disse nos outros vídeos anteriores em que eu trato desse assunto, que é preciso que haja um esforço muito grande, de alguma forma, para substituir toda essa falta dos médicos cubanos, ou para se recuar. E mais do que isto, nós precisamos de um outro presidente, que veja o Brasil como uma nação, e não como um antro, satélite, subalterno ao governo de Donald Trump. É isso, nós brasileiros merecemos mais. Não tem nada a ver com Cuba, somos nós que precisamos. E isso é só o começo. Ele nem tomou posse. É inacreditável. Eu quero a cassação de Bolsonaro e Mourão. Nós merecemos novas eleições porque ele não seria eleito se houvessem novas eleições. Tal é a gravidade do que ele representa. Mais médicos, sim.